Dando sequência à nossa aula de formação social, vamos falar um pouco sobre o período imperial, que dá sequência à fase colonial. Esse período é uma fase da história brasileira muito importante, né? Porque ele vai de 1822 até 1889, quando a gente encontra a proclamação da República, que será tema da próxima aula, no caso, a República Velha, tá? Então, o Brasil, nesse período, ele era uma monarquia. Tivemos o período joanino, a época na história, né, em que Dom João VI e a corte portuguesa, em 1808, chegaram ao Brasil. Então, nessa época, chamávamos de Brasil Império, Brasil Monárquico, né? Dom Pedro realizou o Grito da Independência às margens do rio Ipiranga, é o que a história nos conta. E esse é apenas o final de um processo, né? Porque a chegada da família portuguesa trouxe muitas mudanças para o Brasil. Esse embarque dessa corte portuguesa trouxe cerca de 10 a 15 mil pessoas. Então, trouxe com isso hábitos, né? E também mudanças. Alguns surtos, piolho, algumas doenças, né? E houve uma modificação da nossa formação social nesse aspecto. Dom João chegou primeiramente a Salvador em janeiro de 1808 e em março foi para o Rio de Janeiro. A transferência dessa corte, né, para o Rio de Janeiro modernizou bastante a cidade naquela época. Então houve a abertura dos portos, as nações amigas, e isso favoreceu o comércio da época, né? E aí, em 1815, o Brasil foi transformado em Reino de Portugal e Algarves, né? Dom João VI tinha muita pressão de Portugal para vencer essas turbulências advindas do período napoleônico, né? Então, esse Brasil Império teve início com a independência e terminou com a proclamação da República. A gente pontua aqui 1822, né, que era o Reino Unido de Portugal e Algarves, e veio se transformar em Império do Brasil, uma monarquia constitucional. Então, Dom Pedro defendia algumas ideias liberais, a redução de impostos, trazia já visões abolicionistas, e isso, né, favoreceu mais para frente a modernização de alguns aspectos da formação da sociedade brasileira. Então, essa fase do Império, né, ela se divide no primeiro reinado, de 22 a 31, o período regencial, de 31 a 40, e o segundo reinado, de 40 a 1889, que é o ano da proclamação da República. Então, a gente tem aqui nesse primeiro reinado o início de um período conturbado, né? Muita crise, o imperador proclamou a independência do Brasil, mas ainda ficava amarrado a alguns interesses de Portugal. Em 1823, Dom Pedro deu início à formação de uma Assembleia Constituinte, né? Essa Assembleia chegou a ser dissolvida em 1823. E já em 24 tivemos uma Constituição brasileira, otorgada em 24 de março de 24. Então, Dom João autorizou a construção de faculdades, de medicina, museus, bibliotecas, trazendo todo o crescimento nesse aspecto cultural. O primeiro reinado foi o período em que o país, governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, desse período até a sua independência, né? O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e alguns grupos políticos do Brasil. Dom Pedro I foi pressionado por muitos grupos insatisfeitos e renunciou em 1831 em favor de seu filho. O que acontece é que o filho não tinha idade para assumir o Brasil. Então, iniciou-se um período de transição, tá? O período de regência teve fim com o golpe da maioridade, mais um golpe, hein, galera? E aguardou-se que ele completasse a idade de 14 anos para assumir o Brasil. O segundo reinado foi um período de Dom Pedro II, né? De 1840 até 1889. Então tivemos aí ações abolicionistas, algumas campanhas, né? E Dom Pedro II assumindo a presidência do Brasil, já nesse momento sendo pressionado pela Inglaterra. Tivemos a Lei Áurea e também a Guerra do Paraguai, e esse período monárquico ele foi declinando, né, se enfraquecendo, dando espaço ao período republicano, que vai ser motivo de uma política mais liberal, né? E quando a gente for falar na próxima aula sobre a proclamação da República. Espero que todos estejam bem, um abraço e muita saúde.